Prezadas alunas, prezados alunos, vamos começar uma matéria nova no estudo para o concurso do Nacional Unificado, CNU 2025. Vamos estudar o decreto 7626 de 2011, que está dentro da parte do nosso edital de legislação federal. Então passemos à primeira questão de leitura para hoje. O comando é extenso, mas não tenhamos receio. Foi para o concurso lá da Bahia, SEAP Bahia, agente penitenciário, nível médio. Daniel, policial penal, resolveu estudar a temática afeita à educação no sistema prisional por acreditar tratar-se de medida adequada de ressocialização. De acordo com a narrativa e considerando as diretrizes da educação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, analise as afirmativas a seguir. Número 1 em Romanos. A gestão da educação no contexto prisional deve permitir parcerias com outras áreas de governo, universidades e organizações da sociedade civil, com vistas à formulação, execução, monitoramento e avaliação de políticas públicas de estímulo à educação nas prisões. 2 Romanos. As autoridades responsáveis pelos estabelecimentos penais devem propiciar espaços físicos adequados às atividades educacionais, entre parênteses, salas de aula, bibliotecas, laboratórios, etc., fecha parênteses. Integrar as práticas educativas às rotinas da atividade prisional e difundir informações incentivando a participação dos presos ou das presas e internados ou internadas. 3 em Romanos. A direção dos estabelecimentos penais deve permitir que os documentos e materiais produzidos pelos Ministérios da Educação e da Justiça, Secretarias Estaduais de Educação e órgãos responsáveis pela administração penitenciária que possam interessar aos educadores e educandos sejam disponibilizados e socializados. Número 4 em Romanos. Devem ser elaboradas e priorizadas estratégias que possibilitem a continuidade de estudos para os egressos, articulando-as com entidades que atuam no apoio dos mesmos, tais como patronatos, conselhos e fundações de apoio ao egresso e organizações da sociedade civil. Nesse cenário, considerando as disposições da Resolução número 3 de 2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que versa sobre diretrizes de educação, está correto o que se afirma em letra A, 2, 3 e 4 apenas, letra B, 1, 2 e 3 apenas, letra C, 2 e 4 apenas, letra D, 1 e 3 apenas. E por fim, letra E, 1, 2, 3 e 4. A resposta do gabarito é letra E, estão todas as opções corretas. Passemos agora a uma outra questão. Também sobre legislação federal, decreto número 7626 de 2011, uma prova para o estado do Amapá. Compete ao Ministério da Educação, na execução do Plano Estratégico de Educação no âmbito do sistema prisional, letra A, conceder apoio financeiro para a construção, ampliação e reforma dos espaços destinados à educação nos estabelecimentos penais. Não está correta essa opção. Letra B. Orientar os gestores do sistema prisional para a importância da oferta de educação nos estabelecimentos penais. Também não. Letra C. Equipar e aparelhar os espaços destinados às atividades educacionais nos estabelecimentos penais. Sim. Letra D. Escolher o perfil da população prisional que terá acesso aos serviços de assistência educacional. Não. E letra E. Realizar o acompanhamento dos indicadores estatísticos do plano por meio de sistema informatizado, visando a orientação das políticas públicas. Também não. Passemos aqui a uma análise dessa questão com um gabarito comentado. Vamos analisar a questão sobre o plano estratégico de educação no âmbito do sistema prisional, com foco na atuação do Ministério da Educação, MEC,
Esse plano é regido pelo decreto número 7626 de 2011, que estabelece diretrizes para a oferta educacional em prisões. Interpretação do enunciado. A questão quer que você identifique as responsabilidades do MEC dentro desse plano, conforme especificado no decreto mencionado. Legislação vigente. O decreto número 7626 de 2011 define as atribuições do MEC, incluindo a responsabilidade por prover condições materiais para a educação nos presídios. Tema central, o foco está em como o MEC contribui para a estruturação de espaços educacionais dentro do sistema prisional. Uma questão crucial para o cargo de educador social, que frequentemente lida com a implementação de programas educacionais em contextos desafiadores, ou seja, em presídios. Exemplo prático, imagine um presídio que recebe recursos do MEC para equipar uma sala de aula com computadores e materiais didáticos. Esse apoio é essencial para viabilizar a educação dos internos. Justificativa da alternativa correta, letra C. A alternativa C é correta porque reflete a responsabilidade do MEC de equipar e aparelhar os espaços educacionais conforme as diretrizes do decreto, que inclui a provisão de materiais e equipamentos necessários para as atividades educacionais. Passemos a análise agora de por que as outras questões, as outras alternativas estão incorretas. Letra A. A concessão de apoio financeiro para construção e reforma de espaços em presídios não é uma atribuição primária do MEC, mas sim de outros órgãos do governo. Letra B. Orientar gestores sobre a importância da educação é uma atribuição que pode ser compartilhada, mas não é específica do MEC. Essa função é mais ampla e envolve diversos atores. E letra D, penúltima alternativa, escolher o perfil da população prisional para assistência educacional não é uma função do MEC, mas sim uma decisão administrativa do sistema prisional. E letra E, o acompanhamento estatístico e a orientação de políticas é uma tarefa que, embora importante, não é primordialmente uma função operacional do MEC, no contexto específico do sistema prisional. Tem uma observação importante aqui sobre a pegadinha ser evitada. Algumas alternativas parecem plausíveis porque envolvem ações gerais de educação ou apoio, mas não são especificamente atribuições do MEC dentro do plano estratégico. Muito cuidado, muita atenção. Vamos analisar com calma essas alternativas, revisitar, como eu sempre falo, para evitar o desperdício de uma questão que pode ser a diferença entre a sua aprovação ou não. Passemos a uma outra questão da banca CESP-SEBRASP de 2015, sobre legislação federal, concurso DEPEN. Acerca do Plano Estratégico de Educação no âmbito do sistema prisional, PESP, julgue o item a seguir. Um dos objetivos do PESP é oferecer condições para que os egressos do sistema prisional deem continuidade aos seus estudos. Como é característico da banca, é a opção certa ou errada. Lembrando que se você chutar uma questão dessa, você está anulando a sua opção que foi certa, então não faça isso. Eu, por exemplo, passei no concurso para a Petrobras, 8 questões de certo e errado eu deixei em branco, não sabia. E vários colegas muito bem preparados que chutaram, não passaram. Então fica a dica muito quente aí. O gabarito comentado, por que está certo o gabarito? Por que a opção é certa? O decreto número 7626, de 24 de novembro de 2011, institui o Plano Estratégico de Educação no âmbito do sistema prisional, o PESP, com a finalidade de ampliar e qualificar a oferta de educação nos estabelecimentos penais, e com os objetivos previstos em seu artigo 4º e parágrafos seguintes, dentre os quais está o de oferecer condições para que os egressos do sistema prisional deem continuidade aos seus estudos. Vamos para uma outra questão da CESP-SEBRASP, prova de 2015, também a opção certa e errada, porque é a característica da banca CESP-SEBRASP. De acordo com o que dispõe o decreto número 7626 de 2011,
julgue o item seguinte relativo ao Plano Estratégico de Educação no âmbito do Sistema Prisional PESP. A coordenação e a execução do PESP cabem aos Ministérios da Justiça, da Educação, do Trabalho e do Desenvolvimento Social, que devem trabalhar em cooperação, certo ou errado. Aí você vai revisitar essa questão para não desperdiçar. Vamos analisar a questão sobre o Decreto 76/2011, que estabelece o Plano Estratégico de Educação no âmbito do Sistema Prisional PESP. O enunciado sugere que a coordenação e execução do PESP cabem aos Ministérios da Justiça, da Educação, do Trabalho e do Desenvolvimento Social. Para responder corretamente, é crucial entender a estrutura organizativa e as responsabilidades específicas no âmbito do Decreto 76/2011. Esse decreto é fundamental para o desenvolvimento de ações educacionais do sistema prisional. Legislação aplicável. O Decreto 76/2011, em seu artigo 4º, define que a coordenação e a execução do PESP são de responsabilidade do Ministério da Educação e do Ministério da Justiça, ou seja, não menciona explicitamente os Ministérios do Trabalho e do Desenvolvimento Social como coordenadores diretos. Portanto, a opção está errada. A alternativa é errada porque inclui ministérios que não estão mencionados como responsáveis diretos pela coordenação e execução do PESP no texto legal. Apenas o Ministério da Justiça e o Ministério da Educação são citados no decreto. Então vamos aproveitar aqui para fixar, para quem, assim como eu, é a primeira vez que tem contato com esse decreto federal, não há a citação de outros responsáveis além do Ministério da Justiça e do Ministério da Educação. Você repete isso várias vezes, somente o Ministério da Educação e da Justiça, o Ministério da Justiça e da Educação, até você internalizar. Não vou fazer isso agora aqui para não ficar tomando seu tempo, não ficar chato. Estratégia para evitar pegadinhas. Uma dica para evitar esse tipo de erro é sempre verificar diretamente na legislação, ou como se chama no juridiquês, na lei seca, quais são os órgãos responsáveis e suas funções específicas. Não confie apenas na intuição ou em suposições sobre as responsabilidades de ministérios e secretarias. Exemplo prático, imagine um projeto de educação voltado para a ressocialização de detentos ou detentas. Quem deve ser contatado a nível federal para coordenar tal iniciativa? De acordo com o decreto, as responsabilidades principais recairiam sobre o Ministério da Justiça e o Ministério da Educação, os quais devem trabalhar em parceria para integrar e implementar o projeto. Muito boa sorte, boas provas, vamos continuar com mais questões sobre esse tema interessantíssimo do CNU. Quem planta, colhe, gente. Vejam o meu esforço aqui com sono, desculpe os bocejos, mas é assim que funciona. A gente tem que se esforçar diariamente. Um abraço, fiquem com Deus, muita saúde para vocês e família.